abordando muita coisa, né, sobre educação na pandemia, mas ele foi mais para o foco da formação, né, de não se conformar com o que a gente sabe, de estar sempre perseguindo mais conhecimento, então ele falou bastante sobre isso. E curiosamente, né, a gente estava falando de educação no Brasil em atualidades e eu encontrei alguns tópicos lá que vocês viram, que fala dos desafios, né, de estudar e de ensinar, né, na quarentena, na pandemia. Eu acho que é bem oportuno, né, esse tema. E aí o objetivo é só vocês falarem dos tópicos do artigo, né, e comentarem um pouco da visão de vocês, né, claro, colocando a opinião de vocês. Para não deixar de já começar a apostila nova de Geografia, apostila módulo 2, ela está falando então de atividades agrícolas e transformações e dinâmica do campo. Tá? Então, eu gostaria só de dar um pontapé inicial nesse tema. Estamos então no tema 22, tá? O tema 23 é o espaço agrário mundial, tá? E aí eu vou falar então de forma geral agora, tá? E na outra aula eu começo a falar então dos campos agrícolas no mundo, tá? E o tema 24 vai falar de agricultura no Brasil. Última aula, questões ambientais envolvendo a agricultura. Muito bom. Beleza. Opa, tem uma galera aqui tentando entrar e eu não estou aceitando. Opa, agora foi. Então, eu vou fazer uma discussão com vocês, gente. Baseado num materialzinho. Bom, eu vou usar o que já está aberto aqui, gente. Depois eu vou mandar 2 materiais para vocês, tá? O que já está aberto e um que eu tenho há bastante tempo atrás, que eu mesmo que fiz, que eu acho que ele está assim, mais bem explicado e a sequência de aulas é melhor usar ele do que o que eu vou usar hoje. Mas como eu não estou podendo perder muito tempo, porque o nosso tempo é muito escasso aqui, eu vou usar esse material, tá? Gente, se vocês tiverem alguma coisa para me falar, quiserem jogar uma pedra, alguma coisa, essa é a hora. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tô tranquilo, cara. Tudo bem? Tudo bem por aqui, Horácio. Gente, não tinha falado isso assim aqui ao vivo, né? Então só falei no grupo. Gente, parabéns pelo trabalho sobre violência. O trabalho de vocês ficou fantástico, gente. Eu amei de coração. Dei 10 de cabo a rabo, porque para mim o trabalho de vocês ficou ótimo, tá? Eu não sei se vocês acham isso, mas eu achei que ficou muito bom, tá? E gostaria de parabenizar vocês pela resiliência de aguentarem estudar na quarentena e fazer trabalhos tão bons, tá bom? Parabéns e que Deus abençoe e continue mantendo vocês com essa pegada. Obrigado, professor, valeu. Eu fiquei até bobo aqui. Tô falando de coração mesmo, o nível muito alto. Achei que, puxa, é porque a gente sempre acha que, desculpa se for uma impressão minha, né? Mas a gente sempre propõe as coisas com medo, né? A gente joga o trabalho e sai correndo, do tipo, cara, os caras estão cansados, os caras estão desmotivados, os caras não aguentam mais. E aí vocês vêm e trazem um presente desses, que foi esse trabalho de vocês. Para mim foi um presente. Um trabalho muito bem feito, muito bem pesquisado, à altura do 3º ano do Colégio Jean Piaget. Vocês são demais. Parabéns. Valeu, Rei. Tá? Gente, seguinte. Esse slide aqui, ele é bem... Cara, é muito aberto, cara. Por isso que eu gosto dele, mas não gosto tanto, tá? Ele fala de muita coisa ao mesmo tempo e acaba não focando, principalmente quando a gente tem um método apostilado, né? O nosso método é apostilado, então... Mas vamos lá. Sistema de produção agrícola, né, gente? A agricultura é a atividade mais antiga do homem, né? Então, final da pré-história, sedentarização, revolução neolítica, né? Lembra lá dos 10 mil anos atrás, né? Quando as mulheres começaram a domesticar sementes, né? Que caíam pelo caminho, e elas percebiam que aquilo ia germinando. E ali surgiram as sociedades hidráulicas, as sociedades agrícolas dos grandes vales, né? Dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, Indo, Ganges, Amarelo, né? Que são as sociedades ali da África e da Ásia. E aqui na América nós tivemos civilizações com sistemas agrícolas extraordinários, né? Como as chinampas dos maias na América Central. As chinampas, para quem não lembra,
são aqueles terraços que os maias faziam sobre o rio. Então eles construíam barcaças, né, tipo jangadas, né, gigantes, cobriam com terra e como eles não tinham terra suficiente para produzir comida para tanta gente, eles faziam as chinampas. E aqui na América do Sul, né, a civilização andina, extraordinária com a agricultura de jardinagem, né, com terraceamento, fazendo aqueles sistemas de terraplanagem nas montanhas andinas, produzindo bastante comida. Então, a agricultura é uma atividade extraordinária que foi desenvolvida há pelo menos 10 mil anos atrás. Tá? E, de forma geral, vai se manter assim até o ano 1000. Né? Até o ano 1000, nós tínhamos um cruzamento de espécies, né? Um cruzamento genético. Eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque a gente fala muito de organismos geneticamente modificados e a gente acha que é uma coisa do século XXI. Né? Organismo geneticamente modificado, século XX, Revolução Verde, 1960, século XXI, né? Não, galera. Organismos geneticamente modificados se dão desde o início da agricultura no mundo. Porque desde muito tempo os agricultores estão olhando os melhores grãos dos milhos, os melhores grãos do arroz, os melhores grãos da cevada e estão cruzando esses melhores grãos, tentando fazer com que a produtividade aumente, com que a qualidade, né, dos gêneros aumentem. Vocês têm isso, por exemplo, na cenoura. A cenoura, ela era muito mais avermelhada no passado e muito mais fibrosa. E foi no ano 1000 para frente que os europeus começaram a selecionar os melhores as melhores mudas, vamos dizer assim, né? E começaram a fazer essa cenoura mais laranja, menos fibrosa, mais suculenta, né? E mais proteica e produtiva, tá? Então, seleção de culturas é algo que os agricultores do mundo sempre fizeram. Até porque o agricultor é um cara muito inteligente, né? É um cara que ele acorda de manhã, ele já sabe se o tempo tá bom, se o tempo tá ruim, ele observa as 4 estações do ano, ele depende disso para viver. Então, historicamente, a agricultura, ela acumula conhecimento, tá? Então, é legal ter essa concepção antes propriamente de ficar falando de laboratório, né, onde você cruza geneticamente ali as mudas e você adiciona uma série de características novas que são típicos da Revolução Verde, inserida na terceira Revolução Industrial ou na Revolução Técnico-Científica Informacional. Tá? O ano 1000, há um grande aumento da produtividade por conta do sistema de 3 campos. Gente, isso sempre cai em prova, né? Planto gênero A na terra 1, gênero B na terra 2, deixo a terra 3 descansando. No outro ano eu inverto, vou fazendo sistema de rotação. O sistema de rotação de terras é utilizado até hoje e é um dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes aliados, né, do agricultor em qualquer região do mundo. Tá? Você sempre deixa o solo descansar e você introduziu uma cultura que retira muito nitrogênio do solo, no outro ano você põe uma cultura que deposita nitrogênio no solo. Então, ter esse conhecimento é fundamental para uma agricultura sustentável, tá? Então, não é à toa que isso veio do ano 1000 e isso deve ser praticado até hoje. A outra questão é a policultura versus monocultura, né? Quanto mais diversidade agrícola você tem, mais saudável é o seu solo, tá? E isso é fundamental também para a conservação do solo e para a conservação de uma agricultura sustentável, saudável, produtora de alimentos saudáveis e assim por diante, tá? Quando nós chegamos no século XIX, né, com o limiar aí da Revolução Industrial, então nós vamos ter, então, assim como as máquinas a vapor inundaram as cidades de fábricas e chaminés, elas também vão, obviamente, inundar o campo. E é muito triste porque, principalmente a partir do século XV, o campo começa a ser, ou estar... Oi, filha. Sara, dá uma força aqui. Leva ela lá para a mãe. Deveras vou ter que admitir. Pega ela aqui, Sara. Não pode deixar ela sozinha. Obrigado, tá?
Gente, desculpa, tá? Seguinte, galera, até me perdi. A mecanização do campo, tá? Então, a agricultura passa a ser um campo de acumulação de capitais para as cidades, né? O capitalismo submete o campo à sua vontade, né? Então, a partir da Revolução Industrial, o campo passa a ser inserido no contexto de cidade e não de uma forma saudável, mas de uma forma submissa. E as grandes corporações capitalistas do meio urbano são donas, de forma geral, direta ou indiretamente, da produção de riqueza na zona rural. E essa é a grande crítica que se faz à Revolução Verde, tá, gente? O termo Revolução Verde surgiu nos anos 60, né? Quando os Estados Unidos lançaram uma série de produtos químicos, uma química fina, como a gente costuma dizer, que vai fazer com que haja uma maior produtividade de alimentos do campo. E se usou como desculpa o combate à fome, né? Não, porque nós vamos ajudar os países subdesenvolvidos a produzirem mais alimentos e isso vai combater e vai diminuir a fome no mundo. E é justamente o contrário que a Revolução Verde fez, tá? A Revolução Verde transformou a agricultura dos países subdesenvolvidos em uma agricultura de commodities, em uma agricultura monocultora que tem como objetivo principal e único, eu diria, a exportação, tá? Então, não se produz comida para as pessoas comerem, se produz comida para exportar, tá? Então, tem um pensador uruguaio, Eduardo Galeano, né, que ele escreveu um livro extremamente atual, ele escreveu há 40 anos atrás, mas é um dos livros mais atuais que eu tenho lido, né, que é o Veias Abertas da América Latina. Veias Abertas da América Latina, se vocês lerem, tem PDF na internet, ele mostra a nossa história, né? Ele mostra a nossa história desde o período colonial e atualmente na divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho, na visão do Eduardo Galeano, e a visão dele é totalmente perfeita, ela nada mais é do que a divisão do comércio entre os países que ganham, hemisfério norte, e os países que perdem, hemisfério sul. E o nosso ouro, os nossos minérios, a nossa agricultura, a nossa pecuária, elas não servem para alimentar as nossas sociedades, elas servem para alimentar as sociedades desses países, tá? E lá são transformadas em produtos industrializados, né? E depois são revendidos por 10 vezes, por um preço 10 vezes maior do que os preços que saem daqui, tá? Então, de forma geral, a Revolução Verde, ela construiu uma divisão internacional do trabalho, onde o hemisfério norte ganha e o hemisfério sul perde. Então, nós exportamos soja, café, laranja, carne in natura, sem nenhum tipo de processo industrial, né? Então, nós não geramos emprego de qualidade aqui, não geramos impostos e receitas aqui, exportamos tudo que nós temos de forma in natura, esses produtos alimentam e são processados, gerando empregos lá fora, e depois voltam por 10 vezes mais valor do que quando saíram daqui. E essa é uma relação que constrói ricos e pobres, tá? Ela não constrói outra coisa, tá? Não constrói outra coisa. 75% da agropecuária brasileira está nessas condições. 75% das terras cultiváveis do Brasil trabalham como propriedades monocultoras de exportação. E sobram 25% das terras para a agricultura familiar. E é a agricultura familiar que produz comida para nós comermos, gente. Arroz, feijão, leite, carne, mandioca, tal, tudo que nós comemos é feito e produzido pela agricultura familiar, que no Brasil não recebe nenhum amparo do governo. E o que vocês estão assistindo hoje? Um saco de arroz custando quase R$30. Então, o que explica um saco de arroz que custava R$11 há 3 meses atrás e está custando R$30 hoje? Dólar 5,30. Então, dólar 5,30 faz o quê? Faz o produtor não querer vender dentro do Brasil, faz o produtor querer exportar. Por quê? Porque ele exporta, ele ganha $1, transforma $1 em R$5,30 aqui. Então, compensa muito mais exportar do que vender dentro do Brasil. Segundo fator, pandemia Covid-19. O brasileiro está mais tempo em casa. Ele está mais tempo em casa, ele está se reunindo mais para comer do que antes. Antigamente ele levava uma marmitinha, ele comia menos, ele comia fora, ele comia um lanche. Então o cara está dentro de casa, ele está comendo mais. Então a demanda por alimentos básicos, como arroz, por exemplo, como óleo de soja, é muito maior. Então essa demanda faz uma pressão sobre os produtores. E é o capitalismo, oferta e demanda. Tem mais demanda, tem mais procura, o preço sobe, tá? E obviamente que tudo vai subir, por quê? Porque se tem mais demanda,
isso gera também uma demanda maior por alimentos, por os animais, por exemplo. O farelo de milho, que alimenta o gado, né, as aves, os porcos, os suínos e tal. Então, se há uma maior demanda por farelo de milho, 70% é produzido para alimentação animal, então aumenta o preço do insumo que alimenta o animal. Aumenta o preço. Quem que vai pagar esse preço? O consumidor final. Tá? Então, ontem teve uma reunião dos representantes dos produtores de alimentos do Brasil com o presidente. E o que foi dito nessa reunião é, no mínimo, assustador. No mínimo, tá? Se o arroz está muito caro, pede para o brasileiro parar de comer arroz e comer macarrão. Então, gente, lugar nenhum do mundo, cara, um líder de governo e uma bancada de produtores vai dizer uma coisa dessa. Tá? Na Europa, os caras falam, eu vou te dar um subsídio aqui para você produzir com preço menor para o consumo doméstico. Tá? Europa, capitalismo, mesma coisa, mais capitalista do que a gente, eles ganham muito mais dinheiro que nós. Eles iriam pensar na população, iriam falar, não, para não afetar o consumidor final, a gente vai criar um subsídio aqui para eles terem uma porcentagem de redução do custo, podendo fornecer com preços mais baixos. Aqui no Brasil a fala é, não vamos interferir, não tem dinheiro para comprar arroz, compra outra coisa. Tá? Então, essa é a realidade. Sem falar que isso mostra um despreparo total da pessoa, porque a pessoa não sabe que no macarrão é usado muito mais ingredientes e tem muito mais uma indústria do que no arroz. Exatamente. O macarrão eu sempre erro o nome, tá, gente? É sêmola, né? Sêmola. Ele é trigo, né, cara? Trigo é uma matéria-prima mais cara do que arroz, né? Assim, ou é igual, né? Tão caro quanto. Sem falar que também tem alguns que contêm ovo, tem óleo, então, assim, não tem sentido nenhum. Exato, não, nenhum. O que você tem hoje, gerindo o país, é um grupo de pessoas completamente desconectado com a população, né? Não tem nenhuma conectividade com a população, não tem nenhum conhecimento, você acha que tocou no assunto principal, não tem conhecimento de causa, não sabe o que está fazendo. A ministra da Agricultura, galera, a Tereza, não sei o que lá, ela era deputada federal e ela é agricultora, ela é fazendeira, ela é bilionária, aquela mulher. Gente, ela é muito profissional, tá? Ela é muito boa. O Brasil está batendo recordes de exportação e... Primeiro por ser mulher, porque é difícil ver mulher governando, né? E segundo porque ela é muito competente. Eu deixo aqui o meu respeito a ela, mas ela é da bancada ruralista, então assim, ela quer que o povo coma a terra, tá, gente? Ela é a autora da frase que o Brasil ninguém passa fome porque tem manga para comer na rua. Então, uma coisa é ela ser uma profissional extraordinária, então eu preciso reconhecer isso. A outra é que ela não está nem um pouco preocupada pelo fato de termos agora 30 milhões de desempregados e 70% da população estar vivendo em condições de pobreza. Ela não está preocupada com isso. E deveria estar, porque ela é ministra da Agricultura. Ela é ministra do único setor capaz de mudar as condições de desigualdade no Brasil. Tá? Mas, infelizmente, galera, nós temos um campo, que eu já falei para vocês, o Eduardo Galeano. E por que eu citei o Eduardo Galeano? Terra, capitalismo, dinheiro, 1%. Tá? O restante, que coma manga na rua. Tem manga para comer. Tá? Então, essa é, infelizmente, a realidade do Brasil. Biotecnologia e alimentos transgênicos, pessoal. A partir daqui, nós temos, então, principalmente Estados Unidos, Brasil, Argentina, países da África, países da Ásia, uma introdução muito grande, aí, passando já de 40% a 50% de produção transgênica, né? A soja, o milho, a cana-de-açúcar, tá? Já são predominantemente transgênicos nos Estados Unidos e no Brasil. A Europa, ela é bem conservadora em relação a isso. Isso é legal vocês saberem, porque isso pode cair na prova. A Europa é bem conservadora em relação ao transgênico. Ela admite a compra de alimentos transgênicos como ração animal, alimentação animal. Agora, para consumo humano, eles são bem conservadores. E, de forma geral, eles têm um poder de consumo muito alto, né? O padrão de vida é alto lá e eles preferem escolher alimentos mais saudáveis, alimentos com uma rastreabilidade muito maior do que, por exemplo,
o restante do mundo que está comendo o que tem, tá? Então, eu não tenho dinheiro para comprar um saco de arroz, eu vou ficar escolhendo se é transgênico, se não é, né? Então, você pega América Latina, Sul da Ásia e principalmente a África, as pessoas estão comprando comida para sobreviver, não estão escolhendo comida. Quando você vai para a América do Norte, vai para a Europa Ocidental e vai para o Japão, Oceania também, né? Nova Zelândia e Canadá, aí as pessoas selecionam o que querem comer. Agora, você pega o Sul da Ásia, América Latina e principalmente a África, o cara não está selecionando nada, ele está comprando comida para sobreviver. Tá? Então, ele vai comer o que tiver, vai comer transgênico, vai comer sempre a mesma coisa, né? Isso também cai na prova. Hoje, o mundo pobre se alimenta basicamente dos mesmos alimentos, de manhã, de tarde e de noite, né? Ele está comendo carboidrato o tempo todo. É o pão, é o arroz, o macarrão, tá? Então, macarrão instantâneo ou não, ele está comendo sempre a mesma coisa. Então, nós não temos nenhuma variedade, né, na nossa mesa quando a gente fala de pessoas de baixa renda, tá? Então, o cara não vai consumir uma fruta. FLV, né? Frutas, legumes e verduras. A Organização Mundial de Saúde recomenda que uma pessoa consuma pelo menos 54 quilos de FLV por ano, tá? 54 quilos de frutas, legumes e verduras por ano, por pessoa, per capita. O brasileiro está na casa dos 20, tá? Se chegar aos 20 é muito, tá? Então, claro que não, isso é uma média, é uma média do brasileiro. Isso não vale para quem tem renda e consegue comer um pouco melhor. Graças a Deus, toda semana passa um japonês aqui com uma picapezinha e a gente está sempre comprando 20, 25, 30 reais o cara de brócolis, né, de abobrinha, de couve, de alface e tal. Em casa, graças a Deus, não falta. Mas tem muita gente que está comendo o básico ali, o arroz, o feijão, o ovo, o pão, o macarrão, não está conseguindo variar. E isso é terrível, tá? Porque quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor a nossa saúde, melhor o nosso rendimento nas coisas e por aí vai, tá? Então, só alguns tópicos aí. A agricultura orgânica, galera, ela é cada vez mais pregada, né, no Brasil e no mundo por conta da qualidade, né? Por conta de ter uma agricultura saudável, né? Estima-se que 40% de toda a agricultura brasileira utiliza muito agrotóxico, tá? Nos anos 80, as fazendas do Brasil, elas faziam 1 ou 2 aplicações de defensivo, né, de agrotóxico. Hoje, a gente faz 20 por ano, 30 aplicações de agrotóxico por ano. Então, conforme a gente começou a utilizar os produtos químicos da Monsanto, da BASF, né, e das empresas multinacionais que produzem veneno para a gente comer, e ficam com uma grande fatia do nosso lucro, né, do lucro da nossa agropecuária, quando isso foi lançado, as doenças eram poucas, né? Então, se tinha 1 ou 2 aplicações ali de defensivo. Conforme começou a utilizar defensivo, o que você cria? Você cria uma dependência, porque novas doenças vão surgindo, novas pragas vão surgindo. A natureza, ela se adapta, né? Então, uma praga, ela vai se tornando uma super praga, e ao longo do tempo, ela caminha para superar os defensivos que foram criados. Então, hoje, cara, eu utilizava 2, 3 tipos de defensivos há 30, 40 anos atrás. Hoje eu tenho que ter 20, 30, 40 tipos de defensivos, tá? E muitas vezes, mesmo com esses defensivos que tiram uma grande parcela do meu lucro, porque não é barato, é caro, né, para eu ter esse tipo de ferramenta, né? Eu não consigo ter 100% de garantia da minha produtividade. E a agricultura, o terceiro ano, é uma indústria a céu aberto. Eu estou correndo o tempo inteiro o risco de ter uma geada, de ter uma escassez hídrica, de ter uma praga, uma doença, uma bactéria, um vírus, alguma coisa que pode estar ali, um animal, né, que pode estar destruindo a minha lavoura. E isso me tira do mercado, isso literalmente vai me tirar da atividade, porque imagina um pomar de laranja, você vai gastar 3,5 milhões de reais para produzir. Uma fazenda de cana-de-açúcar para produzir açúcar ou etanol, você vai gastar no mínimo 20 milhões de reais para produzir. Se alguma coisa der errado nesse meio termo, tá? Salvo engano, aquelas propriedades que estão seguradas, né, pelo seguro agrícola vão estar fora da atividade. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, vou falar de leite, pecuária leiteira. 45 produtores de leite saem da atividade todos os dias no Brasil. Tá? 45
produtores de leite. Que, em geral, são aqueles produtores médios e pequenos que não têm ajuda do governo e que acabam não conseguindo manter o custo, tá? Então, você produz, você tem um custo fixo, efetivo. Na hora que você vai vender teu produto, você não paga o que você gastou. Aí você acaba repassando a atividade para alguém, tá? Então, essas são algumas das dinâmicas aí da agropecuária mundial, que eu acho que já é interessante falar para vocês, tá? Acho que eu falei um pouquinho. É isso, gente. Professor, Pode falar. sobre a agropecuária leiteira, eu queria falar uma coisa aqui. Que as leis para pequenos agropecuaristas, assim, são bem rígidas em relação à não contaminação do leite. Apesar de poder ter uma porcentagem de pus e sangue, é bem rígida. E, assim, para você vender para uma empresa de leite, agora você tem que ter a máquina que resfria, você tem que ter a máquina que você não consegue fazer na mão. Meu tio, ele teve que comprar os aparelhos para usar, porque não pode mais vender se for à mão. Já uma empresa que é grande de retirada de leite, ela, por mais que ela tenha todos os aparelhos, ela ainda faz, as leis para ela é muito menos rígida do que para uma pessoa que é pequenininha, que faz ali, tem uma fazenda só, que tem um pouquinho de gado só e vende para alguma empresa. As leis é muito mais rígida quando é fora do que quando está dentro da empresa. Entendi. Isso, assim, é muito estranho, porque para a empresa que a gente tinha que confiar mais do que um agricultor menor, as leis tinham que ser mais rígidas, mas não, é isenção fiscal, ai, nossa, veio mais sangue na caixa de leite. Ah, não tem problema. Ah, coitado, não faz nada. Perfeito. Perfeito. Porque a agricultura no Brasil é pensada de forma excludente mesmo, né? Ela é pensada de forma... o Brasil, ele é um país, é uma fazenda, né? Um fazendão, e se não é produzido em escala, né? Não é produzido, né? Então, esses pequenos produtores, a questão do leite mesmo, eu tive 2 aulas de pecuária leiteira no MBA. Se você é um produtor de leite no Brasil e você não consegue produzir pelo menos 1.000 litros de leite por dia, você não fica na atividade. Você não fica porque você não consegue atender a competitividade do mercado. Então, isso que você está me falando, eu não sei se eu posso generalizar o que eu vou te falar, tá? Mas assim, de forma geral, eu posso te falar isso. Esbarra na questão da integração. O que é uma atividade integradora? O mercado e o governo querem que esse pequeno produtor que você citou, seu tio, esse exemplo do cara que é pequeno produtor e que acaba sofrendo uma porrada de pressões que acabam prejudicando ou até tirando ele da atividade, essa pressão, ela existe justamente para que o seu tio, esse pequeno produtor, ele não viva por conta própria, para que ele vire um agente integrador de um grande produtor. Então pega lá uma Parmalat da vida, pega lá uma Piracanjuba da vida, sei lá, que vai contratar um pequeno produtor e vai tratar o pequeno produtor como empregado. E aí na terra, na produção do pequeno produtor, sai a produção em larga escala de uma Piracanjuba, de uma Parmalat, de uma Itambé da vida, entendeu? E aí você acaba virando, você deixa de ser agricultor, você vira peão, você vira operário. E aí o cara usa a sua instalação, usa a sua terra, e aí você não recebe mais o lucro dessa produção. Você recebe uma parcela, um salário, vamos dizer, por essa empresa ter utilizado a sua propriedade. Sim. Isso é terrível, tá? Isso é terrível porque literalmente descaracteriza, né? Ao invés de você apoiar a pequena produção, você elimina a pequena produção, né? Você transforma todo mundo em operário, em assalariado. E salários baixos, tá? E os caras sempre ficam inventando, né? Um monte de custo, um monte de coisa que infelizmente vai tirando as pessoas do mercado. Isso principalmente com carne, Alice, no Brasil, é
chega a ser nojento, cara. Porque 70% de toda a carne comprada no Brasil é arrematada pela JBS Friboi. E eles pagam o preço que eles querem. Se uma arroba de carne no mercado hoje custa... Uma arroba de carne é 15 quilos, tá? Uma arroba de carne, tá? Não tô falando de geral. Custa a média, tá? A média tá entre 150 a 160 reais, uma arroba. E a Friboi, ela precisa exportar para a China. E ela precisa de quantidade. Ela vai falar, eu quero quantidade. Então ela vai em todos os matadouros, em todos os frigoríficos do Brasil e ela arremata por R$145 a arroba. E ela chega e impõe, cara. Ela põe a mala de dinheiro na mesa e fala, eu vou pagar tanto. Só que esses R$145 a arroba não paga o custo efetivo do produtor. Só que é o seguinte, se o produtor não vende, ele fica com aquela carne parada, entendeu? Isso, a Aurora Sadia e Perdigão, né, se juntaram, é assim com linguiça, é assim com uma série de coisas. Então, os pequenos produtores, eles estão sendo cada vez mais engolidos, tá? Engolidos mesmo, de verdade, assim, é muito complicado. Não há apoio. O governo coloca todo ano, olha isso, 250 bilhões de reais, dinheiro público, tá? Impostos, para os grandes produtores. Para custeio, compra de máquinas, sementes, fertilizantes, defensivos, seguro agrícola, tá? Que é o Plano Safra. Plano Safra todo ano. O pequeno produtor, ele não chega a 20 bilhões que ele consegue pegar. Por quê? Porque tudo isso é repassado através dos bancos. E os bancos querem garantias que o pequeno produtor não tem. Que é um nome limpo, que é, por exemplo, uma propriedade como alienação, como fiança ali, caso ele não pague, que é uma renda aprovada na conta, o cara tem 1 milhão na conta lá para deixar de garantia. O pequeno produtor, ele trabalha muito assim, com o que ele tem. Então, ele tem que plantar, colher, vender para receber. Todos os produtores são assim. Só que os grandes produtores têm dinheiro. Já os pequenos não têm. Então, o Plano Safra acaba só atendendo os médios e principalmente os grandes produtores. Já os pequenos produtores não conseguem. E não adianta, ninguém faz agricultura sozinho, gente. É difícil, porque o risco é muito alto. Tá. Galera, beleza. Parei por aqui. Na próxima aula eu vou falar de agricultura no mundo, assim, já falando das produções mesmo e tal. E a gente segue na próxima aula, então. Vou liberar vocês. Daqui a pouquinho a gente volta em atualidades. Deixa eu só dar um break aqui, fechando. Agradeço vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, se tiverem alguma coisa, tem mais alguns minutos aí. Se quiserem perguntar também, fiquem à vontade. Beleza? Beleza, Pro. Até daqui a pouco, então. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Pro. Obrigado a vocês.